Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Estamos aqui com a estante montada. Finalmente, né, gente? Demorou muito, né, pra gente voltar com cenário, mas ainda não voltou tudo ao normal, entendeu? Ainda precisa de alguns detalhes pra eu voltar a gravar vídeo. Mas hoje eu tenho live da discussão de desencontros da Beira-Mar. Por quê? Porque semana passada eu tava sem internet ainda na casa, então eu tive que esperar estar na internet pra poder fazer live aqui, né? E ainda bem que é uma internet melhor do que a que eu tinha lá, né, no Rio. Então, tô mais feliz com isso. E aqui eu tô com a minha estante, vou mostrar pra vocês como tá organizada a estante, porque no outro vlog eu só mostrei que eu arrumei, né? Agora eu vou mostrar a organização dela pra vocês. Por aqui que tem trailer, suspenses. Aí aqui começa um pouco de romance, porque não tinha onde botar, né? Então teve que ficar aqui. Aí depois aqui eu tenho minha coleção da Lucinda, né? Incluindo A Morte no Internato que eu ganhei da Gisele no mês passado. E aqui eu tenho minha coleção de Anne. Aqui eu tenho os outros livros da Lucy Maud. Aqui eu tenho uma ficção histórica, as biografias da Lucy Maud. Aqui eu tenho Percy Jackson, Harry Potter. Aqui alguns livros de infanto juvenil, Coraline, alguns infantos juvenis e alguns extras de Harry Potter. Aqui eu tenho ficção histórica, tem os manuscritos perdidos de Charlotte Brontë, ficção histórica, aqui também é ficção histórica, baseada nos Senhores de Roma. Aí aqui eu começo os importados. Eu comprei recentemente, foi as últimas coisas que eu comprei, a última coisa que eu comprei foi esse e um outro livro que eu vou mostrar pra vocês. Aí, trilogia Divergente, The Beautiful, Maze Runner, trilogia da Robin Hobb, Priory of the Orange Tree, Brandon Sanderson, clássicos importados e aqui é fantasia, né? Porque é pequenininho eu botei aqui, mas aqui esses três são clássicos. Brandon Sanderson. O único livro que eu tenho de The Expanse, quero muito completar. Esse foi outro que eu comprei, foi o último que eu comprei. Últimas coisas que eu comprei, né, de livro, que foi esse e aquele Conspiracy of Mothers. E esse aqui, trilogia de Illuminae, que eu ganhei da Renata. Esse foi um presente que eu ganhei do meu marido esse ano de aniversário, que foi Empire of the Vampire, J. Christoph. Aqui eu tenho a trilogia da Filha das Trevas, e aqui eu tenho a trilogia de Dark Shades of Magic. Aqui tem clássicos, né? Jane Austen, Poe, Érico Veríssimo, Thomas Mann, né? Aqui são os clássicos que eu tenho. Aí aqui começa biografia, não ficção. Aqui também é não ficção, Os Sertões é não ficção. Se eu não me engano, é considerado não ficção. A Mãe de Lady Chatterley na edição especial. Aqui eu tenho mais clássicos, coleção da Penguin. Mais clássicos, Agatha Christie, C.S. Lewis. Aí aqui eu tenho os contemporâneos, né? Contemporâneos cult, vamos dizer assim, quase clássicos, né? Que é Murakami e Isabel Allende. Alejandro Zambra, que é contemporâneo. Aqui tem alguns clássicos da Príncipes, boxe de Lovecraft, livros cristãos, Harry Potter ilustrado, minha enciclopédia de Star Wars. Aqui eu tenho distopias, né? Minha coleção de Cassandra Clare, junto com a bandeirinha, né? Aqui é os mangás e quadrinhos. Aqui tem mais quadrinhos que é Mundo Sombrio de Sabrina. Fantasias, né? Senhor dos Anéis, Tolkien, Brisinger, que esse daqui é o que eu não li, né? Aqui em cima estão os livros não lidos. Aqui embaixo são livros já lidos, né? Coleções de livros já lidos, né? Alguns, né? Lá em cima tem alguns que foram lidos que eu não quis separar, né, da coleção, mas esses daqui são basicamente lidos e atrás tem um box de Game of Thrones. Aqui eu tenho Romance, a série de Para Nova com Amor, algumas fantasias já lidas, né? Calcutá. Eu não li ainda Corte de Chamas Prateadas, mas eu não quis separar a série. E aqui tem Michelle Mead, Crepúsculo, Box de Trono de Vidro. Aqui é Romance de Época que eu ainda não li.
Colin Hoover, o Box, mas só li assim que acaba. A série Market da Sylvia Day, que é sobrenatural, de Caim e Abel, alguma coisa assim. Aqui também tem, ó, Viva de Ferro e Wicked para leitura. E aqui eu botei também a bandeirinha de A Casa de Céu e Sopro, porque, apesar de não ter gostado, a bandeira é bonitinha. Aqui é uma pilha de livros que eu vou ler obrigatoriamente, assim, atuais, assim, recentes, que foram presentes. Esse eu tô lendo, Reino de Carne e Fogo eu tô lendo, e Catherine também. Então eu deixei aqui, mas tem mais livros atrás na estante. Aqui são livros que eu tirei, que eu vou levar no sebo para trocar, que eu não vou ficar mais com eles. Esses aqui são a coleção de Napoleão Hill do meu marido. Vinhas da Ira eu tinha que botar naquela pilha, que essa é a leitura desse mês da LC da Mônica. Minha coleção de Rua do Medo, do R.L. Stein. Belo Mundo Onde Você Está, que eu tinha começado a ler e pretendo continuar, porque estava gostando muito, muito desse livro. Aqui são alguns livros também que foram lidos, eu estou decidindo o que eu vou fazer com eles. Tirando Onde Mora Amor, que esse com certeza vai ficar aqui. Livros do Os Botões de Cinza, que são da minha mãe. Machado, Velho Mar. Esse aqui é Paul, que é os poemas que eu já li ano passado. Esses aqui também são algumas edições aqui que eu não sei se eu fico, se eu vou trocar no sebo, tô decidindo. E aqui são livros que eu vou ficar, provavelmente, são as minhas coleções aqui, mas já foram lidos também. Então foi essa organização, ela não tá ainda do jeito que eu pretendo deixar, foi uma organização temporária, então provavelmente vai mudar, mas quando mudar eu gravo pra vocês. Eu queria gravar organizando a estante, mas não deu tempo. Foi bem corrido para poder botar os livros na estante, porque eu precisava do espaço, porque a casa estava cheia de caixas de livros. Então, provavelmente essa mudança vai ocorrer em breve, né? De mudar a organização da estante. Mas aí eu mostro pra vocês tudinho. Depois eu volto aqui pra gente conversar mais e falar um pouco sobre as leituras também. Pessoal, voltei aqui pra gente conversar sobre as leituras que estão rolando aqui no momento e a minha leitura atual, né, as leituras atuais que eu estou fazendo é Reino de Carne e Fogo, mas eu tô alternando entre inglês e português. Eu tô muito na vibe de ler inglês, então eu tô lendo com audiobook, a versão em inglês também, né, leio um pouco em português, leio um pouco em inglês, mas eu tô em 35%, esses últimos dias eu não consegui ler no final de semana, mas também estou lendo The Last Tale of Flower Bride, mesma autora de Gildenwolves, alguma coisa assim. E é um livro dela é um livro adulto, se eu não me engano, considerado livro adulto, e ele é um livro gótico, gente. Basicamente é um livro gótico, meio sobrenatural, e é um livro mais doido que eu li atualmente, assim, de você ficar boiando no que tá acontecendo, não fazer nada faz sentido. Mas é aquele tipo de livro em que nada é pra fazer sentido, sabe? É um livro que você tira umas reflexões legais, mas que é uma loucura completa e você tem que ser levado pela loucura e não ficar tentando encontrar um sentido pra ele, porque senão você vai ficar doido e não vai descobrir sentido nenhum. Ele é a história
de um jovem professor no início do livro, é a perspectiva dele, e ele tá pesquisando, fazendo uma pesquisa, e ele queria encontrar um tal de um grimório aí, e aí ele sabe que quem tem esse grimório é a família da protagonista, que é a Índigo. E a Índigo, ele vai encontrar com ela, acabam se envolvendo e ficam juntos os dois, né? Só que a gente não sabe o nome desse cara até hoje, porque não tem o nome dele. Só fala que ele é o noivo dela, e é por isso mesmo que fica, até o momento, não teve nome. E esse cara tem uma história aí sobre a vida dele, em que ele teve um contato com o lado místico das coisas, e isso é uma das coisas que ele pesquisa, né? E aí ele conheceu a Índigo, e a Índigo é totalmente mística. A Índigo não é uma pessoa comum, ela é uma pessoa misteriosa e assim, que atrai as pessoas. E ele se encanta por ela, eles acabam ficando juntos. Só que existem muitos mistérios sobre a Índigo, sobre quem ela é de verdade e várias outras coisas, enfim. E a Índigo cresceu na House of Dreams, né, na Casa dos Sonhos, e é uma casa, assim, que é tipo uma casa viva, sabe? Acontecem várias coisas misteriosas naquela casa, várias coisas místicas. Tem o outro mundo, que é tipo como se fosse o mundo das fadas e das criaturas sobrenaturais. Fala de muitas coisas sobre conto de fadas e mitologia nesse livro, assim, muito mencionado e meio que se inspirado os capítulos, sabe, em alguns contos, assim, de contos de fadas e histórias de mitologia. E aqui a gente também tem outra perspectiva mais pra frente, que é a Azure, que é uma amiga da Índigo, uma amiga de infância que cresceu com a Índigo. E aí aqui, através da perspectiva dela, a gente vê o passado, né? A gente vê o flashback da vida da Índigo quando ela era criança, adolescente, como ela foi crescendo. E a Azure também. E existe um mistério sobre a Azure. Tipo, aconteceu algo com a Azure. No tempo atual a gente sabe que a Azure não está presente. E algo aconteceu para isso. Então a gente está aos poucos vendo a perspectiva e descobrindo onde está a Azure. O que aconteceu com a Azure. Entendeu? E a casa influencia as pessoas, sabe? Eles costumam dizer aqui no livro que quando a casa gosta de alguém, nessa House of Dreams, que é a casa da família da Índigo, ela não deixa mais a pessoa sair. Então, tipo assim, existem muitas coisas misteriosas e místicas nesse livro. É muito legal, mas se você entrar na onda. Por isso que esse livro está dividindo muitas e muitas opiniões no Scoob, no Goodreads e tudo mais. Outra coisa muito importante sobre esse livro é que ele me lembrou muito, e tá me lembrando muito, muito, muito Drácula no início e também Carmilla. Mas muito, me lembra muito Carmilla. Ele me lembra um pouco de Drácula lá no início, pela perspectiva do noivo da Índigo. E depois, quando a gente começa a perspectiva da Azure e todo o clima da Azure e da, assim, a proximidade e tudo mais da Azure com a Índigo, é muito Carmilla, entendeu? A Vampira de Casternin. Se você não leu Carmilla, ou se você já leu Carmilla, você vai ter uma ideia do que eu tô dizendo. É muito isso, sabe? É uma conexão, uma proximidade, e a Azure é muito, assim, submissa, vamos dizer assim, em alguns aspectos. A Índigo também, entendeu? Porque a Índigo, ela tem um jeito, ela é estranha, ela faz coisas bizarras, coisas muito góticas. Esse livro é muito gótico, em diversos sentidos. Por isso que me lembra muito Drácula e Carmilla. Tem aquela vibe que, em alguns momentos, até esqueço que ele não se passa no passado, entendeu? Em muitos momentos eu imagino casas góticas, sabe, daquela época, né, do século XVIII, século XIX, sabe? Aquelas casas, aqueles casarões antigos, aquele clima, roupas antigas. Eu imagino assim, mas não é. Aparentemente, por algumas coisas que eles mencionam aqui, é em tempos atuais essa história. Então, a cabeça vira uma bagunça com esse livro. Esse livro aqui, se você entrar na onda, vai ser muito legal, mas se você não entrar, tipo, se você não levar aqui, tipo assim, não é pra você entender, você vai odiar esse livro. Provavelmente você vai abandonar, não vai conseguir até o final. Mas ele tem vários mistérios, então me interessou bastante. E eu amo histórias góticas, então é um dos motivos que eu tô gostando muito, muito dessa história. Ele toca também temas muito importantes. Tem umas frases aqui que eu marquei várias frases, tipo assim, quotes interessantes pra você marcar, sabe? Pelo menos eu achei vários quotes legais. Principalmente mencionando mitos e histórias de contos de fadas, né? Então é bem legal, mas ele tem um clima bem sombrio e umas coisas assim bem bizarras, assim, principalmente em relação a Índigo. E elas fazem uns rituais, umas coisas assim bem bizarras mesmo. Mas é tipo
Muito legal, muito legal. E na perspectiva da Azure, eu sinto mais um clima YA, sabe, em alguns aspectos. O clima não é YA, mas assim, elas são adolescentes, então tem umas temáticas assim um pouco mais juvenis, assim, na perspectiva da Azure, que é no passado. A do noivo já é uma coisa bem mais sombria. E existe umas coisas sobre ele que, tipo, eu quero muito saber em que pé vai dar isso, entendeu? Muito legal esse livro. Foi indicação da Ana também, a Ana me indicou esse daqui e eu comecei a ler porque ela leu e falou que gostou muito, ela deu 5 estrelas e ela amou. Mas esse livro é uma loucura. Não vai ser pra todo mundo esse livro não vai agradar todo mundo. Vai ter gente que vai odiar, vai ter gente que não vai conseguir nem ler, gente. Que vai achar muito ruim, vai achar muito chato. Mas como esse tipo de história me agrada, sabe? Histórias loucas, bizarras, me agradam. E eu amo gótico, e eu gosto muito do livro Carmila e de Drácula, então eu acho que bateu bem pra mim esse livro. Mas é o tipo de livro que eu tenho que pensar no porquê eu gostei dele, entendeu? Eu tenho que pensar na história, nos motivos, nos acontecimentos e falar, eu gosto. Não é o tipo de livro que você lê e fala, nossa, eu tô adorando, tô gostando de todos os personagens. Por que não? Somente a Índigo. Você provavelmente não vai gostar dela, porque a Índigo não é muito gostável, não. O noivo também não é muito gostável. É mais você saber o que vai acontecer, entendeu? Eu acho que o que eu mais simpatizo é a Azure, no final das contas. Mas é mais sobre realmente o clima, a atmosfera, a história, entendeu? Aí é interessante se esse tipo de história te agrada, né? Esse tipo de história gótica e misteriosa e que não faz nada sentido mesmo e não é pra fazer. Provavelmente você vai gostar. Se você precisar de explicações, uma pessoa que precisa de muitas explicações, esse livro definitivamente não é pra você. Reino de Carne e Fogo tá sendo muito legal. Tá tipo, me lembrando um pouco o primeiro. De repente um pouquinho melhor que o primeiro, na minha opinião, esse começo, assim. Acho que é porque a gente já tá mais ambientado. Então a gente só vê as tretas rolar. E aqui eu parei numa parte em que acontece algo com a Pop, que acaba no capítulo, tipo assim, e agora? O que a gente vai rolar com ela agora? E eu preciso ler, então eu pretendo ler também, mas eu acho que eu vou dar prioridade em finalizar The Last Tale of Flower Bride. Por quê? Porque falta 1 hora pra acabar esse livro. Falta 1 hora. Então eu vou priorizar terminar ele e vou dar sequência em Reino de Carne e Fogo. Porque eu quero terminar esse, porque eu já vou pegar o terceiro em seguida, logo após esse também. Outra coisa, o livro do Clube de Romances foi escolhido, né? Então, na leitura desse mês vai ser Lições Inesperadas sobre o Amor. Mas eu provavelmente só vou ler no finalzinho do mês ou no comecinho do outro mês, porque a discussão vai ser no dia 6. Então, eu vou deixar mais pro final. Mas as meninas já podem estar lendo. Então, se você ainda tiver vontade de ler esse livro, a gente vai começar a ler agora. E só dia 6 de julho que nós vamos fazer a discussão desse livro aqui, da Lucy Dillon, que eu já tenho um tempão. E eu tava louca pra ler essa autora, porque eu acho as capas muito fofas e sempre tem cachorrinho na capa. Então, eu tenho muita vontade de ler. E vamos ler esse mês no Clube de Romance. Se tiver interesse de ler, tem um link aí embaixo do clube para você participar. É de graça, é só entrar lá no grupo e fazer leitura com a gente, participar da discussão. Só daqui a pouco eu volto para comentar sobre o final, né? Se eu gostei do final, qual é a nota que eu vou dar para esse livro. Porque eu não sei, sinceramente. Eu tô gostando, mas eu não sei ainda o que pensar exatamente sobre ele. Eu penso, pô, isso é legal, isso aquilo é legal. E aí eu fico pensando, qual a nota que eu vou dar para esse livro? Não sei ainda. Vou pensar ainda, porque é um livro muito complexo. E ainda por cima, gente, tô lendo em inglês, né? Em inglês eu levo mais tempo ainda pra entender, porque ele é uma leitura também, gente, muito poética. Muito poética a escrita. Então, eu levo bem mais tempo pra absorver o que tá rolando, né? Então, depois eu volto pra comentar com vocês. Oi pessoal, voltei aqui pra dizer pra vocês que eu finalizei, né, Reino de Carne e Fogo, da série de Sangue Cinzas, né, o segundo, e também finalizei The Last Tale of the Flower Bride. O que dizer desse livro? Falei pra vocês que fica confuso e tudo mais, e ele continua confuso, mas quando você vai chegando pra uns 70% do livro, parece que tudo se encaixa, e a gente descobre porquê dessa história, sabe? A moral dessa história, vamos dizer assim. Sobre o que ela é realmente. Porque a gente vai andando na história, a gente sabe pra onde que ela tá indo quase o livro todo. Mas no final, tudo faz sentido. Tudo se liga, tudo tem um motivo. A gente entende o porquê da história, né? E é lindíssimo o final.
entendeu? É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É um livro bem confuso, a gente... Assim, é um livro que você não sabe o limite entre o que é fantástico, né, e sobrenatural e o que é real. É muito difícil, sabe, você identificar o que é real e o que é fantástico. E se você gosta de explicações, assim, livros com bastante explicação do porquê das coisas, esse livro não é pra você. Então ele é um livro que realmente não vai agradar todas as pessoas, entendeu? Ele não vai agradar todo mundo, porque ele tem essa temática. É um romance gótico, vamos dizer, basicamente bem gótico, e tem toda essa questão de fantasia, mitos e contos de fadas misturado na história. E também parece que tudo leva a um sentido meio como se fosse uma alegoria de algo real em alguns momentos. Então é muito difícil de explicar, gente. Só quem lê vai entender o que eu tô querendo dizer. Mas infelizmente esse livro vai ser um livro que vai ser provavelmente livros que as pessoas vão abandonar na metade e não vão conseguir ir até o final, porque ele é um livro confuso e você não sabe pra onde tá indo até o final pra tudo fazer sentido. Então muitas pessoas podem abandonar. Ele é um livro bem descritivo, assim, bastante coisa pra você ler texto, assim, não é muito de diálogos. Então é um livro que eu amei. Eu amei ele 5 estrelas e foi favoritado, porque eu achei incrível. Quando tudo se liga, parece que é maravilhoso e tem um plot twist no final. Então, tipo assim, eu amei, amei, amei. Mas você tem que ser uma pessoa que gosta de histórias desse tipo. Histórias que tem temáticas confusas. É um livro que você não sabe pra onde tá indo. É um livro que não te dá muitas explicações sobre as coisas. Então, você tem que curtir essa vibe. Se você gosta de explicações, já não é pra você. Mas é tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu quero esse livro físico. Em algum momento da minha vida eu quero ter esse livro físico. Esperar uma promoção de repente. Eu quero muito ter esse livro, porque eu realmente amei. Eu marquei muitas e muitas e muitas coisas nesse livro. Então eu acho que vale a pena, mas eu sei que ele não vai agradar todo mundo. É um livro que realmente vai dividir opiniões. Então eu recomendo, mas se você curtir histórias assim, histórias que são muito loucas, mas que tem um final incrível. É isso, mas foi 5 estrelas favoritadas. Eu amei demais, demais essa história e esse livro. E eu quero ler os outros livros dessa autora, com certeza. Eu terminei Reino de Carne e Fogo ontem, né? E The Last Day of the Flower Bride eu terminei anteontem. E ontem eu terminei o Reino de Carne e Fogo. E eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas. Eu acho que as pessoas falaram tanto daquele final, que o final era isso, era aquilo, era tipo bombástico, não sei o que. Não achei. Eu ok, entendeu? Foi tipo, ah, tá. Acho que é porque eu já vi finais muito melhores de livro. Tipo, os finais impactantíssimos de livros, de séries de fantasia. Um deles, que tipo assim, sempre vai ser uma referência pra mim como um dos melhores finais de livro de fantasia, na minha opinião, é da Grande Caçada da Roda do Tempo. Então, esse aqui foi bom, mas não chega aos pés de A Grande Caçada, entendeu? O final de A Grande Caçada é um dos meus finais favoritos de livros. E o de O Dragão Renascido também. Então, tipo, eu esperava algo assim mais épico, sabe? Quando eu vi, tá bom. Tem uma revelação muito importante no final que você fica, isso pode dar uma grande merda. Ou isso pode ser uma coisa muito sinistra. Mas eu quero muito continuar. As pessoas tudo terminaram e falaram, meu Deus, tem que pegar o terceiro, não dá pra parar. Mas eu acho que tá, pra mim daria de dar um tempo, sabe? Pra pegar o terceiro. Eu só vou pegar logo porque eu já estou atrasada na leitura dessa série. Então eu vou provavelmente ler mais algum livro. Depois eu pego o terceiro ainda esse mês pra ler e terminar o terceiro livro. Mas em questão de enredo, eu gostei mais desse. Eu acho que tem mais de história, mais expansão de mundo nesse segundo livro. Mas eu acho que eu me envolvi mais com o primeiro. Por isso que o primeiro foi 4,5 e esse 4. Pop tá se descobrindo, né? Descobrindo coisas sobre ela, coisas sobre o mundo. Porque a Pop é como se fosse a gente na história. Ela nunca sabe de nada. E aí ela começa a descobrir as coisas agora. E a gente descobre por causa dela. E aqui tem só a perspectiva dela, né? E eu gostaria muito, muito que tivesse perspectiva do Castile, né, no livro da série, sabe? De ter uma perspectiva dele, a gente vê o lado dele. Então, isso é um ponto. Mas eu acho que vai chegar a ter a perspectiva do Castile em algum livro. Eu vi isso em algum lugar.
que tem alguns dos livros que tem a perspectiva do Castil. Não sei se é um extra. Eu acho que faria muita diferença, sabe? Se tivesse a perspectiva de outros personagens, não só da Poppy, né? E eu tô gostando bastante dessa série, tô achando bem legal. Mas... não sei, vamos ver o terceiro. Dizem, as pessoas estão dizendo que o terceiro tá bem melhor, que o terceiro foi bem melhor. Então, tô com expectativa pro terceiro livro. Então, pra ver o que vai acontecer com a Poppy, com o Castil. E também pegar o spin-off depois do terceiro, né? Que tem um spin-off que é Uma Sombra na Brasa. Esse eu tô mais empolgada, por incrível que pareça, pra ler. Eu sinto que eu posso gostar mais dos personagens do spin-off do que dos personagens de Sangue Cinzas, porque eu gosto muito de Sangue Cinzas. Eu gosto muito dos personagens. Mas eu tenho essa sensação de que eu vou gostar mais dos personagens do spin-off por algum motivo. Não sei, mas eu sinto que pode ser possível. Então, vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer. Mas finalizei, né? Finalmente. Demorei pra caraca, mas eu finalizei. E finalizei The Last Tale of the Flower Bride, que foi incrível, maravilhoso. Tá no top ali dos melhores livros do ano, com certeza. Então, pessoal, eu tô assim, decidindo o que eu vou ler, né? O próximo livro que vou ler, né? Tô vendo aqui, eu tô lendo alguns aqui, tô lendo o primeiro capítulo de alguns livros pra decidir qual que vai ser o próximo que eu vou ler antes de ler Coroa de Ossos Dourados. Mas eu não sei se eu vou ler Coroa de Ossos Dourados depois ou se eu vou ir alternando Coroa de Ossos Dourados com outro livro. E eu vi todo mundo falando desse livro aqui. Todo mundo falando desse livro, porque ele é lançamento, né? Na gringa e tudo mais. Um monte de gente tá lendo. E aí eu fui e comecei a ler o primeiro capítulo. Ele é sobre dragões, né? Tipo uma competição. É meio um mundo que tem a parte militar e a parte erudita. E a protagonista, a mãe dela, é uma general e quer que ela faça a prova pra poder entrar pra academia militar, que é pra ser, tipo... piloto de dragões, né? Tipo, como se fosse isso, né? Não é bem esse nome, mas enfim, pra ter um dragão lá, que são as pessoas bem mais vistas, assim, bem mais conceituadas na sociedade, é quem é dessa parte militar, né? E a mãe dela quer que ela faça a prova, mas ela sempre foi muito ligada à parte erudita, porque o pai dela trabalhava nas bibliotecas e tudo mais, e ela gostava de ficar na biblioteca. Só que a mãe dela meio que força ela a fazer essa tal dessa prova. Ela nem tem o padrão físico que se espera para uma pessoa que vai fazer essa prova, mas ela vai fazer. É uma prova meio que muitas pessoas morrem no meio dessa prova. Então é tipo assim, a prova meio sinistra e tem várias etapas e tudo mais. E aí tem um cara que é, tipo, o pai dele era um traidor e tudo mais. E ele também vai estar nesse lugar junto com ela para fazer a prova, se eu não me engano. Então, ela, na parte que eu li, ela conhece ele. Os capítulos são bem grandes, né? Então, o primeiro capítulo é bem introdutório, explica muita coisa sobre o mundo. Então, tô achando bem legal mesmo a história. E, de repente, eu continue. Não sei se esse mês ainda, mas talvez eu continue a leitura dele também. Outro que eu também tô vendo, todo mundo falando... Esse aqui já apareceu pra mim tantas vezes na Amazon. Tantas vezes na Amazon pra fazer a leitura desse livro. Tipo, ele aparece de recomendação. Tantas vezes. Já peguei ele, já devolvi, devolvi e não li até hoje. Que é The Serpent and the Wings of Night, né? E é uma fantasia de vampiros. E eu li o prólogo e eu fiquei... E quero continuar. Mas enfim, não sei se também vou ler esse mês, mas gostaria de ler esse livro em breve, porque tá aparecendo tanta gente falando dele, né, na gringa, e aqui também no Brasil tem gente que tá lendo, que ele tem no Kindle Unlimited, mas é em inglês. E esse também é em inglês, dos dragões. E uma influenciadora, né, uma booktuber que eu acompanho também falou desse livro, e eu peguei pra ver o que era, nem sabia o que era, eu vi que ela comprou esse livro, e eu... sobre o que será esse livro? Aí eu fui pesquisar, é sobre vampiros. Fiquei curiosa sobre vampiros, sobre o dia a dia de uma menina que acho que é meio vampira, algo do tipo. Não sei muito bem, eu li o primeiro capítulo e meio que ela tem uma vida normal, né? Acho que ela é uma artista, algo do tipo, pelo que eu entendi. Mas também ele não é tão grande e ele tem capítulos grandes, mas ele, assim, acho que tem 200 e poucas páginas. Mas os capítulos são bem grandes, tanto que só tem 8 capítulos nesse livro, acho, se eu não me engano. Então... esse aqui eu tô achando bem legal também. E outro que eu peguei no Kindle Unlimited também é do Kindle Unlimited, que é The Never King, que é um dark romance, porque entrei neste buraco do dark romance. É baseado em Peter Pan. E eu tô vendo que muita gente fala desse livro, né? Ele é bem conhecido. Ele não é grande, ele tem menos de 200 páginas, se eu não me engano.
E são vários, são tipo uma série. Mas olha essa capa. Entrei no buraco do Dark Romance, gente. Já tem vários livros Dark Romance no meu Kindle porque quero ler. É isso aí. Culpa de Assombrando Underline. Entendeu? É sobre isso, gente. É sobre isso. Mas enfim, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue no Instagram, porque lá eu tô sempre presente nas stories, contando tudo pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.